Padre Tiaguinho foi o primeiro, padre. Vou chamar já o senhor aqui, senão a gente vai entrar para dar boa noite para todo mundo. Vamos lá, padre. Luci, Júlio. Peraí, estou chamando aqui. Boa noite, Júlio. Boa noite, Luci. Esse logo de cara para dar boa noite para todo mundo. Fernanda, Olivia Forever, Cristina Bahia. Ô, padre! Olá, boa noite. Com Boa a noite, graça padre. de Deus, Tudo estamos bom? juntos. Tudo bom. Só benção, viu, padre? Deus abençoe. Tudo bem. Que bom que você entrou logo, que a gente está entrando agora, as pessoas estão entrando, a gente já vai dando um abraço, uma boa noite, Dulce. Padre Wellington Guzmão. Sua benção, padre. Wellington Guzmão, grande amigo. Ah, que beleza. Lola Santora, grande botafoguense. A Lola é grande botafoguense. Tânia, minha irmã, entrou. Quem está entrando? Luiz Souza. Carmen, vai vendo aí, padre. Vai dando logo benção aí para todo mundo. Deus abençoe a todos nesta noite, que seja uma noite de graça, uma noite da providência de Deus, junto do coração do Senhor. Eu tenho certeza que sairemos mais fortes, porque de toda tentação podemos sair mais fortes, como de toda batalha. Então, hoje, a gente se coloca na presença de Deus e a gente pede isso mesmo ao Senhor, a alegria, a força no espírito, para que possamos ir adiante, nunca regredir, sempre para frente. Amém, padre. É isso aí. Estou vendo muita gente entrando aí. Marisa Borges, que legal, Marisa está aí com a gente. Boa noite. Sulamita Belém, Calda Rosa, Rosane. Vamos entrando, gente, porque o padre falou que ninguém... Ó, o Fernando, Luiz Fernando, lá de São Paulo, meu primo, padre. Está aí acompanhando a gente também. Filho Falcão, graças a Deus, Bolsonaro curado, Deus me livre. É vascaína que nem um padre, olha só, que bênção aí, ó. Quem é que falou aqui que é vascaína que nem um padre? Deve ser a Lola. A Lola, que eu falo que ela é botafoguense, mentirosa. Que alegria, que alegria. André Barcelos, seja bem-vindo. O padre falou que quem entra nessa live vai sair melhor. Eu vou sair correndo porque esse título, eu fiquei pensando 2 vezes. Eu falei, vencendo as tentações. Aí é complicado, hein, padre? Aí eu vou... o tal de pedir perdão nessa live, de confessar. Tia Diz entrando, minha tia. Tiaguinho, ó, seu xará, padre. Tiaguinho lá do escritório. Lúcia, minha irmã. Amém, que alegria. Saudade dele tocando conosco. Aí, Lola, sou Vascão. Essa é a primeira que o senhor tem que confessar, viu? Já entra aí falando para a Lola, dando uma benção especial. O padre também vai se confessar hoje, falou que é vascaíno, caiu nessa tentação. A gente vai falar sobre isso, sobre as tentações, né, que vai ser legal. Deixa eu botar aqui o título, padre. Deixa eu botar aqui. Lembro do Léo, sim. Me perguntaram se eu lembro do Léo. Deus abençoe. Lembro de você também, Ju. Estamos juntos. Isso aí, Frederico padre. mandou saudações aí. Deus abençoe. Regis, estou rezando pelo Reginho todos os dias. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, viu? Ele está na minha patena com o pão, no cálice com vinho, todos os dias. Estou colocando a saúde dele todos os dias em oração. Que legal. A Lucia entrou também. Faria Frederico, uma benção para o povo de Padre Miguel. Aí, padre, é com o senhor aí, ó. Olha só, estamos juntos. Deus abençoe. Que bom. Estamos entrando. Então, gente, agora que já pode começar entrando, né? Saudação da Rússia. A Celinha aí do Medo, padre São José, minha amiga. Olha só, a Celinha viajou comigo para a Rússia. É, que legal. Foi bacana. Foram lá comer, passar frio lá na Rússia, não, padre? Porque o André é um perigo. Um pouquinho, mas fomos numa época muito boa, vale a pena. Tenho desejo de voltar um dia, quem sabe aí. Me lembro daquela foto que o senhor com o André lá com aquele boné de frio. Vencendo a tentação do frio. Foi muito bom, muito bom. Na Finlândia também estava um frio muito bom. Olha, foi muito bom. Eu gosto de frio. É uma viagem diferente. Saudade das minhas peregrinações, saudade dessas viagens. Sempre faz muitas amizades, né, Celinha? Muitas amizades entre quem está viajando, se torna uma família, né? É muito bom. Mas, padre, vamos entrando. Quem for entrando agora, vai acompanhando. O tema tem bastante coisa para a gente conversar. Né? Tá aí na tela já, Vencendo as Tentações. Né? Prepara o coração para quem quiser, joga aviãozinho aí para as pessoas, que é um tema muito interessante, muito bom.
É o tema que eu falo sempre, que as pessoas... É um tema para ti a caminho, facilidade de caminho do céu, né, padre? É Então, verdade, é verdade. é um tema que nós temos aí. Eu vou perguntar para o padre, eu vou fazer minha pergunta para o padre já começar a fazer as explicações. Segundo os grandes teólogos, né, tem três divisões, três tipos de tentações. Eu, até o final da live, eu vou falar a quarta tentação que eu tenho que mandar para estudo, para Roma, porque para mim é uma tentação. Mas eu só vou falar no final da live a quarta. Mas, segundo os teólogos, tem três tipos de tentações, né, padre? Da carne, do mundo e do encardido, que é do demônio, né? A gente vai perder um pouquinho mais tempo, com certeza, no último, mas só pode explicar mais ou menos o que é essa diferença das três tentações, da carne, do mundo e do demônio, né? Então, o senhor já está aí, pode... Exatamente. Exatamente. Vamos, eu penso da gente começar fazendo a oração com o Pai Nosso, porque há aquela Isso. invocação ali, e não nos deixeis cair em tentação, que a gente pode também explicitar, né? Enfim, e a gente fala aí desses três inimigos da alma também nesse dia. Estamos unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, o Marcos perguntava aí, né? Nós temos praticamente três inimigos da nossa alma. São eles, né? O mundo ou o mundanismo, né? A carne ou a concupiscência e o demônio, né? Que é o encardido, Satanás, serpente primitiva, né? O autor e o princípio do pecado é o maligno, é o demônio, né? Então, ele é o autor e o princípio do pecado. Contudo, os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, foram marcados na sua natureza, e isso se estende a toda a natureza humana, foram marcados com aquela inclinação ao mal que nós chamamos concupiscência, né? E o mundanismo é como se fosse já como que entranhado no mundo, no dia a dia, no ambiente onde nós vivemos, o mal como que já instalado, né? A tentação é o ataque ordinário do maligno, né, do diabo. Então, por isso que o Marcos dizia que essa parte nós vamos nos ater mais e gastar mais o nosso tempo, porque as ações extraordinárias do maligno nem sempre são necessárias, tal como obsessão, possessão diabólica, né? O maligno ele não precisa agir assim para tirar alguém da presença de Deus, quando ele já consegue tentar a alma, a vida de uma pessoa constantemente através de uma tentação diabólica, né? Então, podemos falar de três inimigos da alma, né? Esses três inimigos, o primeiro deles, o mundo, né? Digamos assim, o mundo. O mundanismo. O mundo, sobretudo no Novo Testamento, de maneira particular em alguns textos joaninos e paulinos, pode ser identificado como um ambiente propenso ao mal, ambiente de malícia, de mentalidade depravada. Outro sentido seria justamente o espaço marcado pelo pecado e pelos erros. Eu digo, quando eu falo sobre o mundanismo, é como se fosse numa guerra, um campo cheio daquelas minas que explodem quando você pisa ali, né? Há locais assim permeados pelo mundanismo. E é muito difícil de você lutar nesses lugares. Por exemplo, quando a gente vê leis sendo sugeridas no Congresso Nacional que não correspondem à razão, que não trazem nenhum tipo de benefício para a nação, que vai ter consequências mais lá na frente. A gente vê que aquelas pessoas estão permeadas pelo mundanismo, pela sede do poder, pela ganância, por ideologias por trás. Eu costumo dizer que as ideologias são exemplos claros do mundanismo.
Porque aí você levanta e você explica, olha, isso aqui contradiz a razão, isso aqui contradiz a biologia, né? Como, por exemplo, o aborto. Já há vida aqui na concepção, mas a pessoa, por conta daquela agenda ideológica, ela precisa repetir aquilo, ela precisa votar aquilo, ela precisa tocar aquilo adiante. Isso é um exemplo claro do mundanismo, impregnado como que em universidades, em formas de estudo, em formas de transmitir um conteúdo, em formas de promulgar lei, de interpretar lei. Se a pessoa está assim como que entranhada por aquilo que é mundano, pela cobiça, pela ganância, É o por ter, né? ideologias que contradizem até mesmo a razão, ela vai votar, ela vai julgar tudo segundo esta maneira de ser, né? Então, esse é o mundanismo. Então, quando você chega num terreno, você percebe isso aqui não é de Deus, né? Não precisa a gente ir muito longe, não precisa a gente entrar, por exemplo, num prostíbulo, numa zona de tráfico de drogas, né? Numa boca de fumo. É claro que aquele lugar é permeado pelo mal, né? Há lugares que os jovens frequentam que são batizados como inferninhos. Então, aquilo ali é como se fosse um terreno que foi conquistado pelo mal. Naquele terreno não tem como que uma infestação diabólica. A infestação diabólica é quando acontecem coisas assim extraordinárias, como a cortina pegar fogo, como pegava no quarto de São João Maria Vianney, como que a cama dele que ele sentia ali tremer à noite, né? Os duros combates que Santa Teresa d'Ávila travava contra o maligno, mas aquele lugar está assim, como que permeado pelo mal. Isso pode acontecer através de obras literárias publicadas, estudos que contradizem a lei natural. Isso pode ser um local, um ambiente permeado pelo mundanismo. E por isso Jesus diz, quem crê em Jesus vence o mundo. Quer dizer, João diz na sua primeira carta, né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E por isso nós somos chamados a sermos homens e mulheres de fé. A concupiscência, no sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. Na teologia cristã, no sentido particular, é justamente aquilo que nós também chamamos de carne, né? Aquela inclinação ao mal que todos nós trazemos em decorrência do pecado original. Então, até São João vai dizer lá em 1 João 2,16, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. A concupiscência é como que aquela inclinação ao mal que nos faz ter horror ao sofrimento e a buscar o prazer a qualquer custo. Qual o grande risco disso? Quando nós buscamos o prazer a qualquer custo, a gente atropela nós mesmos, a Deus, aos outros, a gente passa por cima da lei do amor, a gente passa por cima dos mandamentos de Deus, a gente passa por cima das leis, a gente passa por cima da educação, a gente passa por cima da honestidade, dos bons costumes. Então, a gente sai passando por cima de todas as coisas por conta de um prazer. Dependendo do prazer, você vai passar por cima de uma coisa, duas, três coisas que são superiores, que são aquilo que nós chamamos de bens superiores, né? Que se resumem no amor a Deus, no amor ao próximo, mas é como se a gente fosse atropelando tudo para poder alcançar aquilo que a gente deseja. Um exemplo claro, a gente passa por cima da nossa saúde quando, por exemplo, temos aquele desejo desmedido de comer coisas cheias de açúcar, coisas cheias de gordura, coisas que são apetecíveis ao paladar, mas que não vão trazer nenhum benefício para o corpo. E a pessoa cai doente. Esse é o pecado da gula. Esse é o pecado da gula. Porque, padre, então é importante a gente colocar para quem está ouvindo, separar, porque né, no nosso título é Vencendo as Tentações. O senhor está falando mais da carne do mundo, né? O mundo é a tentação do ter, do possuir, do orgulho, da vaidade, sem controle, né? Esse exagero que as pessoas não têm mais tamanho. Que nem o senhor falou, quando chega a um posto de nome, você se acha melhor que todo mundo. Isso acontece até, foi bonito o padre
Paulo Ricardo contando um vídeo deles, falando sobre o orgulho dele, falando que ele ia ser bispo, né? Que ele queria ser um padre de carreira. E ali Deus começou, né, a preparar o coração dele, tirar, voltar e reconhecer. Como é importante, o senhor vai falar, e é importante para nós, é o caminho. Como é que é o caminho para vencer essas tentações? Né? Da carne à gula. Mas eu já vi uma palestra também, viu, padre? Que a gente olha para as pessoas gordinhas e fala, só gordinhos vão para o inferno, porque os gordinhos são magrinhos. Não, não é por aí. Tanto é que tem vários santos, graças a Deus, gordinhos. Não é por É aí. verdade, é verdade. Mas isso é importante passar para saber que nessas tentações, como a gente faz para vencer essas tentações? Qual o caminho? Né? Na palavra, Perfeito, perfeito. porque o senhor está falando, eu tenho uma passagem que eu tirei aqui, 1 Coríntios 11, o que não é de espantar, pois o próprio encardido, o próprio demônio, se transfigura em anjo de luz, padre. Está em Coríntios, Exatamente. 2 Coríntios 11, 4, 14, né? Então, é isso que eu quero falar. Como é que a gente vai saber? Opa, estou passando, eu tenho que, né, voltar Exatamente. atrás, pedir perdão. Como é que funciona para vencer, né? Os pecados existem, para quem está entrando agora, o padre já falou de 3 tipos de pecado: carne, mundo e diabólico, né, do demônio. Então, isso a gente está falando, batendo papo sobre isso. Mas vamos lá, padre, só para dar um... Exatamente. Você citou essa passagem bíblica aí, e São Leão Magno, ele explica ela um tanto, né? O antigo inimigo, disfarçando-se em anjos de luz, não cessa de armar por toda parte ciladas de mentira, de procurar de todo modo corromper a fé dos crentes, sabe a quem incutir o ardor da cobiça, a quem oferecer os atrativos da gula, a quem inflamar com a luxúria, em quem infiltrar o veneno da inveja, sabe a quem perturbar com a tristeza, a quem iludir com a alegria desmedida, e a quem oprimir com o medo, a quem seduzir com a vaidade. Entre os que acorrentou a si, dispõe de muitos peritos em suas artes e serve-se de sua habilidade e sua língua para enganar os outros. Então são aqueles que já são assim como que tomados pelo mal e são como que usados pelo mal, né? Então a gente falou sobre o mundanismo, né? De que forma que a gente luta contra o mundanismo? Primeiro modo é se afastando daquilo que é nocivo para a nossa alma. Se aquele ambiente, se você sabe que naquele lugar você vai perder, você tem que se afastar dali. Então, a primeira coisa é aquele PHN, né? Por exemplo, por hoje não. Essa máxima espiritual que pode trazer tanto bem, que foi proclamada por Monsenhor Jonas, pelo Dunga, da comunidade Canção Nova, né? É repetida de outras formas, através de grupos de autoajuda. Você sabe que ali você vai perder. E por que você vai perder? Porque você está lutando no terreno do inimigo. Então, o que você precisa fazer? Se afastar um pouco, consertar as suas redes para avançar para águas mais profundas. Se afastar um pouco da terra, se afastar um tanto daquilo ali, procurar a força na oração e no conhecimento de Deus para poder voltar àquele campo de batalha. É o que tantas pessoas fazem quando, por exemplo, pessoas que eram viciadas, buscam a vida de oração, conhecem a Deus, estudam, trabalham, e Deus levanta essas pessoas para justamente tirar aquelas pessoas que estavam naquele vício passado delas, né? Então aquela pessoa vai até aquele local que é como que um local assim permeado pelo mundanismo para retirar outras pessoas, porque agora ela já está fortificada, ela já está alicerçada em Deus, nosso Senhor, né? Então ela já teve uma experiência de transformação e pode de fato ajudar outras pessoas nesse sentido. Então é se afastar do mal e se fortalecer na prática do bem através da oração, através da mortificação, por exemplo, através do estudo, o estudo também, o estudo em geral, não só sobre aquele ponto de luta que você traz consigo, também vai sempre elevar a sua alma, né? Estamos aí falando agora da concupiscência da carne, né? Que é aquela inclinação que nós temos ao mal, que quer dizer em 2 palavras, né? Busca o prazer e renega o sofrimento. Qual o grande risco disso? Nós precisamos, muitas vezes, sofrer para poder alcançar a santidade, né? Através da perfeita renúncia de si mesmo e de uma abnegação heróica daquilo que nós precisamos nos desprender, né? Então,
toda renúncia, ela vai causar alguma espécie de sofrimento. E o que a concupiscência vai fazer? A carne humana faz, foge do sofrimento e busca o prazer. Foge do sofrimento e busca o prazer. Quando você abraça a sua cruz, você está disposto a lutar contra aquilo que é mal, mesmo que isso signifique algum tipo de sofrimento para você. Na luta contra o mal, sofre quem é apegado, hein? Sofre quem é apegado. E por isso sofre, porque ali está acontecendo a poda. Diz lá em João, né, que Jesus, né, João 15, o agricultor, ele poda os ramos secos e poda a videira para que ela possa crescer e para que possa dar muitos frutos. Então, um ato de renúncia é uma poda que vai produzir o sofrimento, mas a concupiscência, tantas vezes, que diz, foge da cruz e busca o prazer, vai fazer com que você fuja desta poda, que é, por exemplo, a correção, a confissão, a conversão, né? É a mudança de vida, né? É se desprender mesmo. Quando você sente ali, quando você precisa tirar o joio de uma planta, você acaba machucando ela um pouco, mas é para o bem dela. Ou quando você precisa fazer uma cirurgia para combater o mal, ali é necessário abrir uma ferida para combater aquele mal. Também, quando você está disposto a lutar contra algo entranhado na sua alma, não tenha medo dos sofrimentos, não tenha medo da dor. Se está doendo, é sinal de vida. Eu costumo dizer isso, né? Quando alguém se acidenta na rua e os médicos chegam ali e dizem, você está sentindo alguma coisa? É sinal de comemoração, mesmo quando está doendo, porque é sinal que há vida naquele membro que está ferido. Quando a pessoa diz, eu não estou sentindo nada, completamente nada, quer dizer que algum rompimento muito grande aconteceu ali, ou que aquela pessoa está como que muito mais próxima da morte. Isso também acontece com a nossa alma. Quando alguém diz assim, eu não sinto mais nada, e está fazendo tudo errado, eu não estou sentindo completamente nada. Ou aquela pessoa é psicopata, ou aquela pessoa está tão entranhada no mal que ela já não consegue mais sentir a dor dos seus pecados, né? Quando nós falamos do terceiro inimigo da alma, que é o tentador, que é Satanás, nós temos como que a principal arma dele é a tentação, né? E o que é justamente a tentação? São as investidas que o inimigo utiliza para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar da graça de Deus. E aqui eu tomo como exemplo a primeira tentação que aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Então, os nossos pais, Adão e Eva, eles foram tentados e a gente vê esses passos na sua Bíblia, depois você pode pegar lá, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 9, né? De 1 a 8, de 1 a 9. Eu vou lendo aqui cada versículo, mas você vai ter a experiência aí também, depois de ler, de ver os passos da tentação, né? Como é que acontece uma tentação? De fato, o maligno conhece os nossos pontos fracos e se aproxima sutilmente. A serpente se aproxima de Eva quando ela se encontra só. Ele propõe a queda. Então, tantas vezes, alguém peca porque se sente sozinho naquele momento. E a pessoa diz assim, ninguém está me vendo, meu esposo, minha esposa não está aqui perto, eu estou sozinho no meu quarto, eu estou sozinho no meu local ali de trabalho, eu estou sozinho na rua, né? Não tem pessoas assim conhecidas, ou quem tem importância para mim não está me vendo. Então, o inimigo, ele usa dessa falácia para que você se sinta sozinho e meramente responsável por aquilo ali que você está deliberando em fazer. Mas quando você se lembra da presença de Deus, do seu anjo da guarda, da Virgem Santíssima, você se lembra, o céu me vê. Ainda que eu esteja sozinho, o céu inteiro me vê. As almas do purgatório me veem.
todos estão me vendo, o céu inteiro me vê nesta hora, e Deus espera uma resposta minha frente à tentação. Então, em Gênesis 3, versículo 1, vai dizer: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Serpente é uma personificação do mal, tá? Do demônio. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda árvore do jardim? Né? Então, chega-se como uma aproximação. Então, sempre quando alguém é tentado, há uma aproximação do mal. Pode ser a aproximação de um lugar, uma aproximação de uma pessoa, a aproximação de uma ideia, a aproximação do maligno. Sempre vai se dar assim, né? Depois acontece o ataque ou a investida do demônio. É o que a gente vê lá no versículo 1 também. Ele tenta plantar o desejo perverso no nosso coração, lança a ideia para a pessoa, ou ainda cria uma situação ou ataca mediante aquilo que ele conhece. Certamente aproveita o momento em que Eva está só. O ataque vem logo após a aproximação. É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Neste caso, este é o ataque do maligno, né? Então a pessoa chega assim: é verdade que você está muito tempo sozinha, né? E que ninguém quer saber de você, vai alimentando ali o seu ego, né? Ali a sua carência, por exemplo, né? É verdade, né? Que você tem essa fraqueza, né? Então é como se fosse uma ideia. A tentação sempre vai se dar sempre no pensamento. Ele sabe, né, padre? Ele sabe o seu fraco, né? A sua fraqueza, o Ele momento sabe seu certo. ponto fraco, né? Dizem sempre que começa com uma bala, né? Ele vai te ganhar pelo lado bom e depois vai te trazer em direção para o abismo. Ele sabe, né? Que uma coisa, uma dica, uma vez com o padre exorcista, ele falou uma coisa que é importante, principalmente eu vou falar para você que está ouvindo, e pode ser que seja o caso, é a resposta também. Porque também o demônio ataca muito as famílias, os casais, os filhos, familiares, cunhados, genros, né? Com o quê? Com alguma coisa que sabe que vai colocar na sua cabeça, né? O padre, por exemplo, o padre Tiaguinho, olha, bem que eu desconfiava, e ele começa a botar isso na sua cabeça, e quando eu chego no padre Tiaguinho, se não tiver discernimento, ele vai responder. O que ele quer? Ele quer sempre que você responda. O maior segredo, o padre fala, é você não dialogar quando você sentir que é mal. E rezar e não dialogar, porque na sua família, às vezes, você fala, não, agora não tem jeito. Quantas pessoas te vê, né? Você não conhece meu marido, você não conhece a minha família, você não conhece. Nossa, esse você tem que ver. Ele preparou todo o campo. Mas se você tiver o discernimento, se você tiver em oração, a grande oração que tem também é o creio, né? O credo, né? O texto, a missa. Mas na hora que estiver nesse momento, reze o credo, né? Creio realmente, faça a oração do credo e vença não dialogando. Ele quer realmente a nossa resposta. Eu achei muito bonito isso. Porque é o certo, né? Porque é por isso que Jesus fala, quando eu te bater num lado, você não vira o outro. Porque ele sabe que se você alimentar isso, é isso que ele quer. Ele quer. Por isso que dizem, as pessoas falam assim, a melhor coisa é você sentar e conversar e jogar o coração aberto ou não responder, esperar um momento melhor, não responder de cabeça quente, não é isso? Porque a pior coisa é a cabeça quente. Isso. Mas o grande lance que eu aprendi foi isso, você se segurar, não responder, porque ele quer essa primeira gancho aí, primeiro gancho para que você possa realmente ter essa confusão, principalmente na família, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, quantas pessoas a gente vê, né, isso acontecer, né? Pelo menos o testemunho que a gente ouve, sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? Até o padre, melhor do que eu, fala nas confissões, a primeira coisa, padre, eu quero me confessar, ó, eu briguei com minha irmã, mas minha irmã é isso. Não, não é minha irmã. Eu não estou preocupado com essa confissão, né? A confissão sou eu, o que eu estou fazendo para melhorar. É só para dar um adendo aí, para nesse que você está falando, que é interessante isso, né? De você não responder à altura. Exatamente. Foi o que acontece logo depois, né? No versículo seguinte, ali na tentação dos nossos primeiros pais, Eva começa num diálogo com a serpente, né? E aí, neste diálogo, a serpente propõe uma mentira, né? Não, vós sereis como deuses se comerdes da árvore, desse fruto. Então,
ela pega ela justamente pela a vaidade, né? Eu até tinha separado aqui São Tomás de Aquino falando, né? Por que Eva caiu? Primeiro pela soberba, né? Pela qual ela desejou, né? Ser maior do que Deus. Depois pela curiosidade desmedida, ter ciência, conhecimento, além dos limites pré-fixados. Terceiro pela gula, pelo desejo de comer de um fruto que era proibido. O quarto, da infidelidade, da falsa consideração por Deus. E o quinto, a desobediência, né? Então, foram, assim, os pecados que Eva cometeu, né? Soberba, curiosidade, gula, infidelidade e desobediência. Olha quanta coisa aqui, hein? Quanta coisa aqui essa mulher cometeu, né? Mas se o senhor pegar essa passagem e transformar para nós, para o nosso dia a dia, que nem você está falando, o senhor vai ver que tem várias. Exatamente. Muitos dos nossos pecados são assim. Sim, sim. Soberba, o nosso orgulho, Sim. de não mudar, de não reconhecer as faltas, de não ter contrição, de não ter arrependimento, curiosidade desmedida, a gula, a infidelidade e a desobediência, né? Então, nós somos chamados a voltar muito nosso coração para Deus, né? Depois do diálogo e do consentimento com a mentira proposta pelo maligno, há a vacilação. A vacilação nós chamamos como que a apreciação do pecado. É como que quando os nossos olhos brilham olhando para algo aonde não deveriam estar, né? Quando a gente tira os nossos olhos dos nossos propósitos, quando tiramos os nossos olhos de Deus. E depois, o consentimento com o pecado, é quando pecamos mesmo. E aqui só nos resta agora, então, o arrependimento. Então, eu separei aqui algumas estratégias dos filhos de Deus contra esses passos da tentação, né? O primeiro passo da tentação, nós dizíamos que é a aproximação do demônio, né? Então, ele se aproxima de algum modo de você. Aquela ideia, aquele telefonema, aquela pessoa, aquele site, aquele lugar, enfim, se aproxima de algum modo. E a palavra de Deus nos ensina, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao demônio. Não dar lugar ao demônio é não dar espaço, não dar tempo, oportunidade, não dar brecha, né? Não dar atenção, é você ignorar, né? Aquela ação aquela ação diabólica que está lhe sendo proposta naquele instante. O ataque ou a investida do demônio é quando ele te sugere algum mal, né? Eu costumo dizer que tudo acontece aqui, no pensamento, na mente, tá? Depois vai descendo para o olhar, né? Para o ouvido, para a boca, enfim, vai descendo para os sentidos, mas tudo começa aqui na mente. Lembremos que o primeiro combate entre os anjos, né? Nós podemos dizer assim, quando a gente fala assim, como é que foi o combate entre São Miguel e Lúcifer, né? A gente imagina, às vezes, talvez, algumas espadas materializadas, alguns canhões, talvez, um anjo combatendo contra o outro. Mas não, já que os anjos são espíritos, espíritos bondosos criados por Deus, né? São espíritos, não têm matéria, podem assumir a matéria, mas não têm matéria. Então, foi um combate intelectual, onde Lúcifer convidava os anjos a se rebelarem contra Deus e Miguel ordenava uma ideia. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, o primeiro combate foi um combate intelectual e de vontade, né? Então, por isso que os nossos combates hoje também são combates intelectuais. E a ideologia entra aqui, ó. Ela vai corrompendo, vai corroendo o seu cérebro, né? Assim como aqueles anjos também decaíram por uma ideologia, quer dizer, por uma mentira, né? Porque eles nunca conseguiriam ser como Deus, nunca poderiam ser como Deus. E então, diz até o livro do Apocalipse que um terço deles caíram. Então, quer dizer, não foi a maioria, né? Não foi nem a metade. Um terço dos anjos caíram, né? A maior parte permaneceu ali fiel a Deus. Interessante que o Eduardo Médici botou a humanidade, humildade, né, de reconhecer que sem o Espírito Santo de Deus nada somos, nada podemos.
isso que o Eduardo falou é interessante, que vem, a maior passagem que tem é quando Jesus sobe o Monte das Tentações, e ali ele responde realmente com humildade, sempre em cima, com o Espírito Santo, tanto é que é bonito, a gente já falou isso em outras lives, e toda vez que a gente vai lá no Monte das Tentações, é bacana que antes de subir o monte, ele vai conduzido pelo Espírito Santo, logo após o batismo, subir o monte. Com o Espírito Santo, parabéns, Eduardo, também concordo, sem o Espírito Santo é muito Amém. difícil de vencer essa batalha, Isso porque, que, na verdade, padre, hoje, na Santa Missa, né, na primeira leitura de Osés, até quando o padre, na missa lá, o leitor fez a passagem, eu falei, gostei dessa passagem de Osés, né, separei dois pedaços da passagem, Osés 8, hoje 4. Constituíram reis sem minha aprovação e chefes sem meu conhecimento. Fizeram para si ídolos de sua prata e de seu ouro, para a sua própria perdição. Aí depois no 7 fala, visto que semearam ventos, colherão tempestade. Achei bonito porque muitos de nós, o que o inimigo realmente quer? Que a gente se afaste de Deus. Ele vai fazer mil armadilhas, tanto é que depois que você está afastado de Deus, ele deixa você lá, agora você já está com os porcos mesmo, já está no final do que eu quis mesmo, então vocês estão ali, estão largados e deixa. E é bacana que ele fala que muitas pessoas, às vezes, saem do verdadeiro Deus para procurar outros deuses. E cada vez se afasta mais. Né? E ali ele fala, visto que semearam ventos e colherão tempestades. Tudo que você semear, depois você vai colher. Né? Se você vai colher alegria, oração, comunidade, buscar, você vai colher isso depois. Vai semear e vai colher. Se você vai semear, se afastar de Deus, falar mal dos outros, entrar num vício, entrar em numa perdição qualquer, né? E o pecado é forte, o pecado quando chega é bonito, né? Eu vejo muito testemunho de pessoas, principalmente casais, né? Então, cuidado, né, no pecado, realmente, que nem o senhor falou, não dá oportunidade. Eu sou um homem casado, imagina, vou largar minha esposa, vou largar a Cláudia para bater papo com meus amigos quarta-feira à noite num barzinho em Ipanema. Eu estou dando oportunidades, entendeu? Então, ela a mesma coisa. Então, são oportunidades que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Né? Então, se não semear isso, não buscar essas coisas. Se eu sou casado, eu busquei ser um homem casado. Eis que tudo era velho, toda aquela confusão, já esqueceu, não dou oportunidade. Então, é isso que é bonito, né? O que você vai semear quando você está na igreja, está indo na missa, a grande chance de você semear coisas boas. Né? Mesmo que você está indo com problemas, às vezes, sérios de pecado, mas você vai, começa a mudar, começa a orar, começa... Eu acho que tem que buscar, que nem o Eduardo colocou aí, pedir muito o Espírito Santo, na hora da tentação, muito Espírito Santo, rezar muito, né? E vencer com Deus, porque sem Deus, meu amigo. Lembremos que quando Jesus foi conduzido ao deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Se ele foi conduzido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido para vencer. Então, hoje você pode trazer isso também para a sua vida. Se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, ainda que pelo deserto, ainda que diante das tentações, eu sou conduzido para a vitória. Eu sou conduzido para vencer o mal e toda e qualquer tentação. Né? Jesus vence a tentação no deserto porque o seu coração não estava no deserto. O seu coração não estava suscetível aos ataques do maligno, porque o seu coração já estava entregue nas mãos do Pai do céu. O seu coração já estava num lugar. Os pés de Jesus estavam atravessando o deserto, mas o coração de Jesus estava em comunhão profunda com o Pai. A tentação no deserto, enfrentada por Jesus, nos ensina uma grande coisa. O que nós temos que fazer para vencer a tentação? União perfeita com o Pai do céu. É a imagem que nós vemos no batismo de Jesus. Lá na Terra Santa nós temos a oportunidade também de mergulhar lá no Rio Jordão, de fazer a renovação das promessas batismais, de renovar o nosso amor pelo Pai do céu, de pedir mesmo a graça do Espírito Santo, de querer mesmo mergulhar ali com Jesus, de ser como Jesus, de viver essa comunhão com Deus. A comunhão com o Senhor é uma das maiores armas, é a maior arma contra a tentação. Se Deus está presente, o inimigo está ausente. Amém. Se Deus está presente no seu coração, o inimigo não encontra espaço. Qual pai de família que, sabendo que o assaltante viria
sobre a sua casa à noite, não permaneceria em guarda. Então, quer dizer, quando Deus está presente, você está sempre em estado de vigilância, porque ele te auxilia a vigiar e a orar, né? A gente não vigia e ora simplesmente para poder vencer a tentação. Jesus nos dá isso como remédio, sim. Vigiar e orar, para não cair em tentação. Só que a vigilância e a oração são como que sinais da presença de alguém que já habita aqui dentro. Não adianta a gente vigiar e orar se a gente não quer ser de Deus. Se a gente não procura as coisas de Deus, não vai conseguir vigiar, não vai conseguir orar, né? Então, a vigilância e a oração são frutos de alguém que vive com Deus, né? Que vive em comunhão com Deus, né? Por isso nos diz a palavra de Deus também, lá em Tiago: sede submissos a Deus, resisti o demônio e ele fugirá de vós. Então, a primeira coisa antes de lutar contra o maligno é ser submisso a Deus, porque ele vai nos dar a força necessária. Não há tentação que Deus permita à nossa vida que não tire um bem maior. Não há tentação que ele permita à nossa vida se nós não temos uma força maior para superá-la. Deus não permite nenhuma tentação acima das nossas forças, né? Outra arma contra a tentação também é essa de não dialogar. Quando Jesus diz ao demônio, né, cala-te e sai deste homem, ele não dialoga com o mal. Ele diz, cala-te e sai. Não dá brecha, não dá espaço para a tentação. Então você diz ao maligno, cala-te e sai. Outra arma contra o inimigo, se ele é o pai da mentira, você deve estar sempre na verdade. Lembrar-se da verdade. A verdade é alguém, a verdade é Jesus. Então, sempre diante dos momentos de tentação, lembre-se da verdade. O inimigo vem sempre camuflado, né? Então, por exemplo, diante de uma tentação de adultério, né? Então, lembre-se da verdade. A verdade é o matrimônio que você abraçou, o compromisso que você abraçou diante de Deus. A verdade é o evangelho que diz que vocês devem ser fiéis até que a morte os separe. Então, quando você vai lembrando de Deus, você vai lembrando da palavra, você vai lembrando de um compromisso verdadeiro que você estabeleceu diante de Deus, a mentira vai sendo desconstruída, a fantasia vai sendo espantada, o maligno vai se afastando, porque ali ele encontra um homem de verdade, uma mulher de verdade, e um homem e uma mulher de verdade é um homem e uma mulher de Deus, consagrado a Deus, e nada mais. Eu pertenço ao Senhor, e isso já afugenta o mal, de uma vez por todas. Muitos santos não eram exorcistas, mas expulsavam a presença do maligno pela sua santidade, porque viviam em intimidade com Deus, porque viviam em oração. Invocar a presença dos anjos, invocar Maria Santíssima para que nos auxilie, né? Diz o padre Gabriel Amorfi, aqui já saindo um pouquinho da tentação, mas no caso de possessão, né? Que muitas vezes, em orações de libertação, o maligno dizia, mandem que eles parem de rezar, porque a cada conta é como se fosse uma martelada na minha cabeça. Então, cada conta do terço. Nossa Senhora, lembremos que ela pisa na cabeça da serpente. Por terço. Marcos, eu lembrava até quando a Claudinha faz a live falando sobre o desagravo ao Imaculado Coração de Maria, né? Sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quinta-feira tem uma, hein? Quinta-feira tem uma, por exemplo, né? Uma das imagens mais profanadas, quando a gente vê casos de profanação, né, contra Nossa Santíssima Mãe, é a imagem de Nossa Senhora das Graças. E eu tenho para mim, porque ali ela está pisando claramente sobre a cabeça da serpente. O inimigo fica revoltadíssimo, né? Geralmente, quando a gente vê alguma imagem de profanação com Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, é com a imagem de Nossa Senhora das Graças, porque ali ela está destruindo o mal e o inimigo fica revoltado. Essas pessoas que fazem isso não estão sendo conduzidas, senão pela força do mal. Estão permeadas pelo mundanismo, conduzidas, mergulhadas na concupiscência, conduzidas mesmo por toda a espécie de pecado. Estão ali como que escravas de Satanás, né? Se nós caímos
qual deve ser a nossa luta contra a tentação. Reanima, pois, o teu zelo, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Arrependimento. O arrependimento é a Confissão. forma como Deus escolheu para que o mal nunca tivesse a última palavra sobre a sua vida, né? É o primeiro passo da confissão. É a gente se arrepender, é a gente ter o propósito de mudança, é a gente ter o desejo de não mais pecar e confessar os nossos pecados, verbalizar. Esse é um ato de humildade. Porque tantas vezes a gente diz assim, como eu vou confessar com um padre, né? Eu me confesso diretamente com Deus, né? E essa é uma grande falácia diabólica. Porque quando você confessa com o padre, o que você está fazendo? Além de toda a fundamentação, tá, do sacramento da penitência, você está humilhando o seu coração na presença de Deus, através de alguém que ele escolheu ali e revestiu de poder para isso. Você está se tornando mais humilde. Então, naquele momento, o que acontece na sua alma? Está acontecendo um grande mover de Deus para sacudir a sua alma e tirar dali o mal de uma vez por todas. Então, para mim, é muito bom ser humilhado, porque ali o mal está sendo destruído na minha vida, né? Então, a confissão dos pecados. Mortificar-se em coisas lícitas, e muitas vezes a penitência que o padre vai dar pode estar ligada a uma mortificação. Por que é bom a gente mortificar coisas lícitas, como, por exemplo, a abstinência de carne? A carne é algo bom? É algo boníssimo. Mas por que a gente faz abstinência de carne? Para poder governar a nossa vontade e mostrar que há uma razão superior acima dos nossos apetites. Assim como o jejum. Jejuai e orai, né? Essa espécie de demônio só sairá com jejum e oração, Jesus vai dizer, né? Porque é necessário que o inimigo se depare com alguém que tenha a autoridade de Deus. Amém. Né? Padre, só uma pergunta. Tem uma pergunta aqui interessante que botaram, a Sonali. Eu gostaria de saber o que fazer quando chegamos num ambiente o qual sentimos dores nas costas e na nuca. É só não tiver com problema de coluna e nem de cabeça, mas se está sentindo esse ambiente, qualquer ambiente você chegar e sentir que tem uma coisa pesada, seu anjo da guarda, que nem a Lola falou, vai te mostrar, é melhor você sair, jogar água benta e... Exatamente. Orar, pedir ali a purificação espiritual, tá? Porque tem locais que são contaminados espiritualmente. Falando bem rápido aqui, uma vez eu fui abençoar uma casa, e quando eu entrei em um dos quartos, eu me senti como sendo com dificuldade de respirar, como se estivesse assim, com pouco ar naquele local, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma na questão de respiração, me exercito aí, ando de bicicleta, enfim. Naquele local, eu senti assim como com uma dificuldade muito grande de respirar. Quando eu desci e comecei a conversar com a família, ali era o quarto onde um dos filhos era envolvido com outras coisas assim mais, das quais a família pedia libertação, né? Como questões mesmo ocultas, né? De ocultismo, de espiritismo, enfim, coisas pesadas, né? Então aquele lugar tinha como que uma contaminação espiritual. Então ali a gente precisa fazer a nossa oração e a gente precisa pedir a Deus essa purificação. Sempre quando a gente vai atender pessoas em locais que a gente não conhece, logo após aquele momento, a gente faz uma oração de renúncia, uma oração, como que, entre aspas, né, de descontaminação espiritual. Porque você atende muita gente, você fala com muita gente, você entra em vários lugares e, de fato, esse mal-estar que você sente pode ser um sinal. Um exorcista, por exemplo, quando ele vai atender um caso assim mais extremo, ele precisa estar muito atento em relação a isso. As coisas que ele pode sentir, sim, porque o inimigo muitas vezes ataca também diretamente ao nosso corpo, não simplesmente a nossa alma. Aqui tem outra pergunta, padre. Quando somos contaminados por rezar por outra pessoa, isso é muito importante explicar, né, padre? Que, principalmente, o senhor falou de exorcismo, tem padres específicos para rezar para esse tipo de coisa. Não faça isso, um leigo nunca faça isso. E sempre quando você rezar para as pessoas, eu aprendi isso, padre, só aí o senhor pode botar
colocar melhor, nunca impor as mãos, né? Nós não temos. Rezar, pode rezar, e sempre que possível, duas pessoas, né? Até que na Bíblia Jesus fala, saem dois em dois. Né? E se você sentir que é uma oração mais pesada, chame um padre, chama um padre exorcista, né? Um abraço aqui para o meu amigo Vladimir Lima, Ueba, o meu grande amigo Vladimir está aí com a gente também, chegando agora aí, da pizza frita, Ueba. Então, padre, o que é sobre isso? É muito importante a gente falar, né? Sobre se você vai rezar para uma pessoa que não está sentindo bem, cuidado também, prudência, né? E é bom sempre chamar um sacerdote, né? Exatamente. Alguém pergunta aí, o senhor indica alguma oração de descontaminação? Tem um livrinho chamado assim, Orações de Poder, da Renovação Carismática, um livrinho antigo, o Marcos deve ter, né? Tem o volume 1, 2, né? 3. E ali tem algumas orações de renúncia muito eficazes, viu? Várias orações belíssimas. Orações de poder. Deve ser editora Rabone, que publicou muitos livrinhos assim, né? Acho que publica ainda. Enfim, Orações de Poder. Vocês podem adquirir depois esse livrinho. Uma coisa que eu aprendi com o padre exorcista, a gente sempre tem uma medalha de Nossa Senhora e um crucifixo. Isso. São sempre sacramentais. É um sinal importante para vocês. Escapulário, medalha de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças aqui, porque isso é a nossa defesa, né? Nós estamos aí preparados para não ficar atento, né, contra essas armações, né? Oração Augusta Rainha, o Eduardo postou aí, que é uma oração atribuída ao Papa São Pio X, né? Ou ele promulgou essa oração, né? A gente não tem certeza se ele compôs ou se ele promulgou, mas a Augusta Rainha, muito eficaz, Augusta Rainha dos Anjos, tá bom? Se tornou canção aí também. Nós estamos terminando, faltam 5, mas é interessante a gente sempre ficar atento, porque nas peregrinações, eu estou me lembrando aqui, agora você está falando, tive alguns casos, até de libertações, né? Então, eu me lembro uma que eu estava preso na sacristia, aconteceu uma libertação, aquilo me impressionou muito, porque todo mundo fugiu e eu não podia fugir porque tinha porta, né? Ficou o padre e a menina lá no chão da sacristia. Eu me lembro que eu segurava no meu crucifixo e vem aquela passagem, porque Jesus, quando liberta, né? Ele manda, retira-se, dos porcos. Tinha uns porcos lá em Israel, quando a gente vai também, né? A gente vê lá, vai para os porcos. Eu falei, mas aqui não tem porco nenhum, só tem eu aqui dentro. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Naquele dia, com o padre fazendo a oração, é uma coisa horrorosa, não é brincadeira, quando a gente participa e vê ao vivo. Eu já tive algumas experiências em peregrinações, é uma coisa muito, realmente, triste, né? E a dica que a gente dá, não deixe, fiquem atentos aos seus filhos, aos seus familiares, aonde eles estão, né, frequentando, aonde eles estão indo, reze sempre. Eu sempre dou a dica, levem seus filhos, seus netos, desde pequeno, na missa. É o melhor remédio, porque um dia eles podem precisar, eles vão estar lá com a sementinha dentro do coração, né, padre? Então, exatamente, é isso, né? Exatamente. Não poderia deixar de mencionar Santa Teresa d'Ávila, também ela diz que na luta contra o mal vence quem foge, né? Aquela fuga corajosa. Quando Nossa Senhora toma o menino e foge para o deserto com São José, não é um ato de covardia, mas de fortaleza, porque ela precisava preservar o Cristo de Deus, o Salvador. Também quando você luta contra a tentação, você está preservando o Cristo de Deus na sua alma. É a chamada fuga corajosa, quando você foge daquilo que é nocivo à sua salvação, que é nocivo à vida de santidade, ao Cristo de Deus, que você carrega dentro de você. Peça sempre a ajuda de São José, a ajuda da Nossa Senhora, para você fugir das ocasiões de pecado. Se você vai ver que você vai cair ali naquela circunstância, é a hora de... E cuidado, né, padre? Cuidado com o orgulho, que às vezes a gente acha, eu vou, eu aconteço, cuidado, que isso é um perigo. Eu consigo, eu posso, né? É o perigo aí do mundo também que nos leva, né, para essa. Lelinha botou aqui, Lelinha, um abraço. Um abraço aí pro Fernando. Compre o livro que o padre falou, que vale a pena sim. Vale a pena você estar com esse livro que o padre indicou, sobre oração, né? Oração também, estão falando de São Miguel. Padre, adorei, está aqui, nós estamos chegando, faltam 4 minutos. E a última tentação, padre, que eu queria deixar, que foram 3 que a gente falou, né? Sim, você carne, mundo. Muito bem. Isso é para os casais, né? Porque agora não, porque a Cláudia já passou um pouquinho da idade, não tem, mas tal do TPM não é coisa de Deus, padre. Mulher com TPM...
Meu pai do céu, TPM. Tem que ir para Roma esse estudo. A mulher com TPM é uma coisa assim, ela acorda, dorme bem, de manhã já acorda tipo batendo, falando Aí que a é gente tem que ruim. chamar aquele doutor Felipe Duarte para poder falar aí, para a gente ver assim, como vencer essa tentação aí da Eu vou mulher. falar isso, eu vou fazer uma live com ele. Felipe, o que é essa tentação do TPM? Não dá certo, o negócio é Vai complicado. bombar, vai bombar. Vou fazer a próxima live com você, doutor Felipe. Você, quando o André estiver com ele, já fala com ele, para fazer essa live, saber por que dessa tentação do TPM, que não é fácil, não. Mas, gente, você que são casados, busquem a Deus verdadeiramente. Eu dou uma dica como casado: quando brigar, não brigue, né? Pelo menos se não tiver muito jeito, tá naquele dia muito chato, impõe a mão sobre a sua mulher, impõe a mão sobre o seu marido à noite, mesmo que ele esteja dormindo, reze por ele, pede Espírito Santo, pede perdão, né? Para que vocês possam realmente voltar aí em paz, logo para o inimigo não cair nessa brecha que é a da briga, nessa brecha que é um perigo. Tá bom? Então, vamos lá, padre. Agora nós temos aí 2 minutinhos, vamos fazer uma oração para todos. Podia fazer uma oração para as pessoas aí que estão passando tentações, pessoas que realmente estão precisando de uma oração especial, pessoas que estão nas drogas também, muitos familiares aí, pessoas que estão nas drogas. Isso é uma coisa muito triste, né? Mas busque a Deus verdadeiramente. Mas muito obrigado, tá, padre? Vamos fazer nossa oração. Eu estou aqui atrás com Nossa Senhora e Padre Pio, grande Padre Amém. Pio. Nossa. Eles me acompanham sempre também. É Nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos que essa destra poderosa possa nos reerguer de todo abatimento físico, mental, espiritual. Que esta destra também seja para nós escudo, bênção, proteção, refúgio contra todas as tentações e ciladas do inimigo. Que esta destra fugente para longe de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, que a mão poderosa de Jesus possa nos selar como propriedade dele. Nós somos teus, Senhor Jesus. Que se afugente do nosso coração toda a tentação, que o Senhor nos dê a graça da perseverança, da humildade, o dom da oração, a busca pela santidade, para que possamos resistir à tentação e sairmos mais fortes de toda e qualquer batalha espiritual. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe neste dia, com toda a sorte de bênçãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Obrigado a todos que participaram. Eu vi que a Adrianinha, você está participando, você falou com sua irmã Ivone, dona Ivone, não sei se ela está aí nessa noite, falei que ia mandar um abração para a dona Ivone, se ela estiver aí nos ouvindo, viu, Adrianinha? Um abraço. Abraço a todos que participaram, né, padre? Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu sim. Estamos juntos. E amanhã, quem quiser acompanhar o André, vai ter o Padre Aldo aqui com o André, falando sobre as 5 pedrinhas aí de Medjugorje. Quinta-feira tem a Cláudia, falando sobre Nossa Senhora. E sexta-feira eu estou com o Padre Jorge Carreira e vai ser uma noite bonita, vai ser uma noite de cura interior. Então Amém. eu vou estar é uma grande luta contra as tentações, contra o pecado também. Porque tem algumas coisas que vão entranhando na nossa alma e que precisam ser curadas na força da oração. Amém. E, gente, entrem lá no canal da Demaré, essa live vai lá para o canal da Demaré, faça inscrição. Se já fez, avisa amigo para ele chegar aos 1000, padre. A gente está querendo chegar a 1000 pessoas lá no nosso canal. Vamos chegar, já profetizo. Amém. Não sou divulga aí, vai ser bom, tá bom? Muito obrigado a todos. Ângela Debeles, um abraço, boa noite a todos aí que eu não pude falar. Sérgio Leonete, Serginho, gente boa, homem do seguro. Também, várias pessoas. Vê aí, padre, se eu tenho alguém, vai despedir nesses minutos finais. Ainda tem mais uns 50 segundos aí de live. Saúde aí, Adrianinha botou aí. Que estão participando aí comigo, né? Que Deus abençoe a cada um. Estou com muita saudade. Rosani aí, ó. Rosani, vale a pena peregrinar com a Demaré, hein? Amém. Vamos, na próxima peregrinação, vamos com a Demaré. Isso. Lenita também peregrinou comigo, isso. Vale a pena peregrinar com a Demaré, hein? Vamos vir para a Demaré, ó. Vamos. Vai ser bom. Ano que vem, padre, nós estamos preparando muita surpresa. Como esse ano foi um ano que está, né? Nós estamos quietos. Mas se Deus quiser, ano que vem a gente tem muitas surpresas aí pela frente. Vai ser muito bom matar as saudades de todos. Estou com saudade das peregrinações, saudade das pessoas que viajam conosco. Né? Se Deus quiser, vamos estar todo mundo junto aí. Tá bom? Então é isso aí, padre. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Sua bênção.
Tá? Amém. Maravilha, maravilha, Ângela. Maravilha. Maravilhas. Valeu, padre. Sua bênção. Até a Deus próxima. abençoe. Boa Tchau, noite. tchau.